O Brasil é signatário da Convenção de Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. Aliás, é mais do que isso. Hoje, 149 países assinaram a convenção, mas o Brasil é um dos 11 países que no dia 11 de dezembro de 1948 estiveram entre os primeiros signatários. Somos nós e mais 10. O advogado polonês Raphael Lemkin, ele cunhou o termo. Genus é grego, quer dizer povo, quer dizer tribo. Quidium é latim, é o ato de matar. Pesticida mata pestes, homicida mata pessoas. Genocídio é a morte de um povo todo. Lemkin saiu em campanha pela Europa horrorizado com o Holocausto, lembrando que o Holocausto não era a primeira vez em que algo do tipo acontecia, implorando para que nunca mais. Era preciso que chegássemos, a humanidade, todos nós, a um acordo. Esse tipo de crime, ele precisava ser considerado um crime não contra um povo, mas contra toda a humanidade. Nós criamos culturas diferentes. São línguas, sotaques, cantos, às vezes uma literatura, uma culinária. E em tudo isso uma sensibilidade, um jeito único de olhar para o mundo. Você tenta exterminar um povo, vão-se não apenas as pessoas, vai-se junto algo que a humanidade produziu, um dos jeitos de ser que a humanidade criou. É toda a humanidade que perde. Essas coisas elas precisam ser claras. Genocídio não é matar uma quantidade muito grande de pessoas. Genocídio é trabalhar para eliminar ou permitir que desapareça um dos muitos grupos que compõem a nós, a humanidade. E a Convenção, ela define o que é genocídio. Matar os que fazem parte daquele grupo. Causar dano sério ao corpo ou à mente daquelas pessoas. Deliberadamente impor condições de vida que levem à destruição física no todo ou em parte do grupo. Impor medidas para evitar nascimentos naquele grupo. E, por fim, transferir à força crianças do grupo para que sejam criadas noutro ambiente. Esses são os itens A, B, C, D e E do artigo 2º da Convenção. O Brasil a assinou em dezembro de 48 e a ratificou na forma de uma lei, a Lei Brasileira do Genocídio, em 1956. A futura senadora Damares Alves defendia isso quando era ministra, não é mesmo? Tira as crianças da aldeia, cria nas cidades por pessoas de bem. Quando o presidente Jair Bolsonaro falava isso o tempo todo, o índio não quer viver na aldeia, traz ele para a cidade, tira do ambiente, tira da cultura, arranque dele a sensibilidade e o olhar. Arranque dele o que faz com que seja diferente de nós. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre palavras, sobre inimigos, sobre foco. Sabe por quê? Porque estamos vivendo um tempo de palavras muito fortes. Genocídio, golpe, fascismo. Essas palavras existem, elas precisam ser usadas, mas precisam ser usadas sempre com precisão. Se usadas com precisão, convencemos o Brasil. Se usadas com exagero, o ataque parece gratuito e a divisão aumenta. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? A gente escreve, a gente fala em podcast, nós fazemos vídeos. O que tentamos fazer é ajudar a pensar, ajudar a informar, a compreender o que está acontecendo aqui no Brasil. Mas fazemos isso no digital. Repórteres de todo tradicionais, usando as técnicas do novo para fazer jornalismo. A Flávia Tavares, por exemplo, ontem ela gravou um vídeo sobre esse mesmo assunto. É um outro ângulo, uma outra reflexão a respeito de genocídio. Vai lá. E contribua com o Meio. Se torna assinante. É o valor das assinaturas que banca o nosso trabalho. R$10. Não é muito. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Essas imagens do povo Yanomami, a gente não está habituado a ver corpos como esses no Brasil. Vejam, o Brasil não é o paraíso, a gente voltou a ter fome aqui. Mas esse nível de sofrimento que ocorre de tempos em tempos na África subsaariana, no Brasil, nas redes bolsonaristas estão dizendo que é invenção da esquerda. O general Augusto Heleno, um dos responsáveis por permitir o garimpo ilegal na terra Yanomami, ele falou que sugerir que tem algo a ver com isso é um absurdo tão grande que não merece comentário. Foi o que ele disse para a jornalista Mônica Bergamo. Vejam,
sei que bolsonaristas acreditam em coisas bastante bizarras, mas o que se faz perante essas imagens? Como se nega essas imagens, as fotos, os vídeos? Vamos de novo às aspas da ONU? Deliberadamente impor condições de vida que levem à destruição física no todo ou em parte de um grupo. O que a gente está vendo hoje inverte todo o nosso debate a respeito de genocídio durante a pandemia. Naquela época, a gente discutia se a ação de não comprar vacinas, de estimular aglomerações, de boicotar a quarentena, se essas coisas todas poderiam, amalgamadas, de alguma forma se enquadrar no crime de genocídio. Só que não foi uma tentativa de exterminar a sociedade brasileira. Foi um projeto de matar muitos brasileiros, mas não de eliminar um povo. Esse artigo da ONU, ele está na lei brasileira. É o artigo 1º. Submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. O que o governo brasileiro, o nosso governo, o que ele fez foi exatamente isso. Impor aos Yanomami condições de existência capazes de destruí-los fisicamente. Negou-se acesso à saúde, permitiu-se o bloqueio de envios pelos garimpeiros, um após o outro transformou a vida de um povo no inferno na terra. A pergunta é inversa da pandemia. A pergunta aqui é como que a gente não classifica como genocídio. E tem mais. Artigo 4º da nossa lei, da lei brasileira. A pena será agravada de 1/3 quando cometido o crime por governante ou funcionário público. As pessoas estão muito preocupadas com o Tribunal de Haia. A gente não precisa de Tribunal de Haia. Nós temos a justiça brasileira, temos leis brasileiras. Esses crimes têm de ser punidos aqui. Artigo 6º da lei. Os crimes de que se trata esta lei não serão considerados crimes políticos para efeitos de extradição. Quer dizer, tem de extraditar genocida para o Brasil, não tem de permitir que genocida se proteja no Brasil. Assina Juscelino Kubitschek de Oliveira, presidente, está lá, está de pé, a lei está valendo. Mas olha aqui o tamanho da missão desse governo. Precisa acabar com a fome no Brasil. A gente sabe fazer isso, já fizemos, não tem dificuldade, mas tem de fazer rápido. Precisa resolver a educação pública de base. Aí é mais difícil, mas o Ceará fez e a secretária de Educação de Base do MEC é uma das pessoas que fez no Ceará. Experiência com política pública é tão importante. Precisa começar a resolver a questão militar. É o 3º item da agenda. Dificilmente o governo Lula vai conseguir encerrar esse processo, mas precisa começar. Lá na ponta, a próxima pessoa a presidir o Brasil vai ter de trocar, mexer, reformar o currículo dos militares. A agenda para esse governo aqui é trazer os generais da reserva e os oficiais da ativa que atuaram contra a democracia para a justiça civil. Nunca fizemos isso. Já faz 140 anos que oficiais tentam intimidar os poderes legitimamente constituídos. Lula precisa fazer isso. E agora temos um caso evidente de genocídio. Pelo menos um general da reserva está envolvido nele. Um ex-presidente da República. Um processo por genocídio de ex-presidente vai botar o Brasil no centro das atenções mundiais, vai fazer os militares se alvoroçarem todos, vai ser difícil, mas a gente tem de fazer. Um monte de gente vai querer deixar para lá ou envolver só os burocratas que deram autorizações lá embaixo, tentar de alguma forma deixar passar a turma graúda. Sabe, esse aqui agora é um governo para ficar na história. E aí, nesse contexto, o presidente Lula vai para a Argentina e diz que a presidente Dilma Rousseff foi derrubada num golpe de Estado. Vai na Globo News e diz que responsabilidade fiscal e responsabilidade social são antagônicas por causa da ganância dos empresários. Para quê? Vejam, o problema aqui é foco. É que briga você quer comprar. Lula venceu a eleição por menos de 2 milhões de votos de vantagem. Foi a eleição mais apertada da história do Brasil. Ele é o presidente em início de governo mais impopular que temos no registro. É claro, país violentamente dividido. Metade de nós considerou que a solução autoritária proposta por Bolsonaro era melhor. É por isso que assistimos ao pior ataque jamais documentado à República não faz 2 semanas. Está claríssimo
que o PT considera que Dilma foi vítima de um golpe. Eles soltam umas frases assim: ah, foi um golpe parlamentar, mas ainda assim foi golpe. É que os golpes hoje são diferentes. Não temos dia que não leiamos frases assim nas redes. Olha, golpe é golpe. Se o golpe é parlamentar, se o golpe é militar, é indiferente. Golpe é uma ruptura da Constituição, é derrubar o regime e colocar outro no lugar. Se você obedece à Constituição, não é golpe. Meu objetivo aqui não é entrar nessa polêmica. A gente vive um tempo de tanta cristalização das ideias que quem acha que foi segue achando, quem acha que não foi segue considerando que não, e por aí vamos. Mas Lula deu um passo maior nessa semana. Numa conversa entre chefes de Estado, pública, com microfones, deixou muito claro e sem qualquer ambiguidade. Chamou de golpe de Estado. É igualzinho 1964 para ele. Não tem meio golpe. Ou é ou não é. A ministra Simone Tebet votou pelo impeachment. O pai do ministro Renan Filho, que ainda é senador da República e um dos principais braços de Lula no Senado, votou pelo impeachment. O ministro e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, defendeu o impeachment no arco final do processo. Se houve golpe de Estado, todos eles são golpistas. Esse debate na ciência política, ele está engatinhando, tá? A gente ainda não tem distância o suficiente para contar a história de 2013 para cá. Ainda estamos vivendo essa história. Para chamar 2016 de golpe, será preciso mudar o conceito de golpe de Estado. Pode acontecer, tá? Eu pessoalmente fico com a literatura de quem está estudando o processo de decaimento democrático. E esses cientistas políticos, eles não chamam o impeachment de golpe. Só que é o tipo de debate hoje que segue duas trilhas distintas. Uma é a da ciência, outra é a da política. O objetivo da ciência é compreender um fenômeno. O objetivo da política é ganhar poder, se manter no poder para poder, então, promover políticas públicas. Lula escolheu colocar na Fazenda um ministro cuja história é de responsabilidade fiscal. Pôs no planejamento uma ministra liberal. Pôs na indústria e comércio um ministro liberal, seu vice. Os mais importantes economistas liberais do Brasil se juntaram para apoiá-lo durante a campanha. Os mais respeitados industriais do Brasil o apoiaram publicamente. A gente tem de fazer essa pergunta. Por quê? Num ambiente que é tão difícil conseguir aliados, o presidente Lula ataca os poucos que tem fora da esquerda. Ataca os empresários que o apoiam, os economistas que o apoiam, os políticos que não são de esquerda e estão no seu governo. Claro, gente muito convictamente de esquerda vai dizer: isso aí, marcou um ponto. Mas presidente não governa para a torcida. Presidente precisa conseguir montar uma base a partir da qual ele tenha condições de governar. Lula precisa desse apoio. Não tem nenhum mês de governo. Olha a gravidade dos temas à mesa. Será que não é hora de parar de comprar briga à toa?